Senhoras e senhores, voltamos com as nossas atividades no 26º Fórum da Undime São Paulo. Já compondo nosso painel, convido a ocupar um lugar na nossa bancada a Procuradora da República, membro do GT Educação, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, e membro da Coordenação Nacional do MP Eduque, a doutora Lisiane Breher. Recebamos também o conselheiro, vice-presidente do TCE de São Paulo, Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM, o Dr. Sidney Stanislau Beraldo. O mesmo reconhecimento à Procuradora de Contas do Ministério Público de Contas, Gasto Mínimo em Educação vinculado ao PNE, a doutora Hélida Graziane Pinto. E para mediar esse painel, convido a senhora presidente da Undime São Paulo, a professora Marialba Carneiro. Nesse momento, para dar as boas-vindas a todos e iniciarmos este painel, ouviremos as palavras da senhora presidente da Undime, a professora Marialba Carneiro. Bom dia, segundo dia do nosso 26º Fórum. Graças a Deus, cumprindo com a nossa missão. Percebo que todos estão gostando muito, os temas são de extrema relevância e a gente fica muito feliz por tê-los aqui. Eu quero aproveitar já esse momento, agradecer de forma muito honrosa a presença da doutora Lisiane Breher, Procuradora da República, membro do GT da Educação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e membro da Coordenação Nacional. A Undime agradece você se colocar à disposição de um diálogo mais efetivo, mais afinado com os nossos educadores, aqueles que fazem de fato a educação acontecer no estado de São Paulo. Dr. Sidney Stanislau Beraldo, conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, a gente agradece, estende o nosso abraço ao Dr. Dimas, agradecemos de forma assim muito especial a disposição que o tribunal tem se colocado com a Undime, também afinando o diálogo para que a gente possa, de fato, fazer essa gestão efetiva, agora criando esse índice de efetividade na nossa gestão. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui e nos sentimos honrada. Doutora Hélida Graziane Pinto, sem palavras, já estive em outros momentos, tive o prazer de ouvir, sei da sua competência e da sua seriedade, do quanto você também trabalha em prol da educação, procuradora do Ministério Público de Contas. Obrigada por mais uma vez estar aqui na Undime, sei que terão outras e outras vezes para a gente conversar. O diálogo é sempre muito importante. Quero pedir licença um minuto e fazer esse evento não foi algo tão fácil. Estamos fazendo pela primeira vez o fórum, com inúmeros debates, mas a Undime à frente dessa realização. É a bandeira da Undime, essa bandeira que a gente quer que fique para sempre. Não a bandeira do corporativismo, do sindicato, não é isso. É a bandeira de quem quer fazer aquela relação ganha-ganha, estabelecer um diálogo e fazer a coisa certa, fazer com que essa educação paulista caminhe. Nós temos esse dever. Essa é a nossa maior missão. Sem esses parceiros que nós estamos vendo aqui na tela, nós não conseguiríamos realizar esse evento. Então, esse é um momento que eu quero agradecer imensamente a FTD Educação, a OPET e a CEF, o Sistema Etapa Público, Planeta, Multimídia Educacional, Cortez Editora, Segmento, o Instituto Ayrton Senna, que vem nos apoiando, e a Somos Educação.
São parceiros que também querem contribuir com a educação paulista e que se colocaram à disposição para que a gente pudesse realizar esse importante fórum rico dessas palestras que nós estamos vivenciando. Que nós saiamos daqui mais ricos de conhecimento de que entramos e que a gente possa, de fato, colocar isso lá no nosso município em prática para a gente conseguir essa efetividade que o Tribunal de Contas tanto quer e quer por compromisso com a educação. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Eu tenho certeza que a cada fala daqui vão surgir dúvidas, e é isso que nós queremos, que não saiam daqui com tranquilidade, é com dúvidas mesmo, porque na dúvida é que vem as melhores respostas. Então, boa palestra a cada um de vocês aqui e que a gente possa levantar perguntas e eles possam, de uma certa maneira, responder aquilo que nós almejamos. Obrigada. Nós vamos, então, iniciar o nosso diálogo com a doutora Lisiane Brecker. Por gentileza, esteja à vontade. Eu acho que eu vou ali para o café. É isso? Vai para frente e para trás, é isso? Esse daqui. Para frente e para trás. Bom dia a todos e todas. Eu sou Lisiane, eu sou Procuradora da República em São Paulo e atuo em Saúde e Educação. Eu vim aqui para apresentar um projeto do Ministério Público, aí eu vou dizer Ministério Público do Brasil, porque é do Ministério, começou com o Ministério Público Federal, mas hoje abrange todos os ministérios públicos dos estados, que é o Ministério Público pela Educação, o MPEDUC, Escola com Participação. Eu vim aqui para apresentar, para dizer que o Ministério Público Federal não é só Lava Jato, não é só persecução criminal, embora todos os dias no jornal, há 1 ano e meio ou mais, todos os dias tenha notícia sobre isso. O Ministério Público Federal também atua na tutela coletiva, na defesa do patrimônio público, do patrimônio cultural, do meio ambiente, do direito do consumidor, da ordem econômica, dos índios e dos direitos do cidadão. Entre os direitos do cidadão, a gente tem o direito à educação. E aí está o artigo da Constituição que fala do direito de todos e dever do Estado. Eu vou explicar um pouco como é que a Procuradoria, como o Ministério Público Federal está organizado no país. Existe Procuradoria da República em todas as capitais dos estados. Há uns 20 anos atrás começou a haver Procuradorias da República em municípios. E cada uma dessas unidades abrange alguns municípios. E também existe uma figura já prevista na Lei Complementar 75/93, que é o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. E nessa lei prevê justamente a defesa pelo Ministério Público Federal dos direitos do cidadão. E cada procurador da República no município também é um procurador do direito do cidadão. E em Brasília existe a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é na Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que faz a defesa do direito do cidadão no país e também representa o país internacionalmente. Nesse órgão que coordena os trabalhos na defesa dos direitos do cidadão, existem grupos de trabalho, e um deles é o Grupo de Trabalho da Educação. E esse Grupo de Trabalho da Educação, preocupado não apenas com a aplicação dos recursos federais, porque a maior parte dos recursos federais, do recurso do Ministério da Educação, vão para o ensino básico, para a educação básica, é saber como esses recursos se traduzem em efetivo direito à educação das crianças.
Então, pensando nisso, se criou esse projeto MPEDUC, que começou com o Ministério Público Federal, mas que ele é desenvolvido para ser executado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. É uma ideia de parceria, ele já começa como uma parceria. Hoje em dia existe um grupo gestor desse projeto, que é formado tanto por procuradores da República quanto promotores do Ministério Público de vários estados, porque esse projeto é um processo também, ele vai sempre sendo aperfeiçoado. Os objetivos do projeto são basicamente esses. O primeiro é estabelecer dentro do próprio Ministério Público a prioridade na atuação com relação ao direito à educação. Pelo menos no Ministério Público Federal, a gente trabalha ainda muito com base na demanda que vem da sociedade. E no Ministério Público Federal, a gente tem muita demanda relacionada às instituições de ensino superior, com relação ao FIES, com relação à qualidade do ensino. Mas a gente precisa pensar que uma grande parte dos recursos federais vão para a educação básica. E a gente precisa também ter o olhar para a educação básica, ainda que a gente não tenha tanta reclamação sobre o assunto. E também a ideia desse projeto é envolver as pessoas na construção desse direito à educação, nesse dever do Estado. É levar a ela o conhecimento, as informações importantes sobre como funciona a educação no país e para que ela participe tanto do controle quanto da construção das soluções para os problemas relacionados à educação. Outro objetivo é identificar os motivos dos baixos índices de desenvolvimento da educação básica de grande parte dos municípios e escolas brasileiras. Quer dizer, esse é o objetivo final, é a gente melhorar a educação, melhorar essa prestação desse serviço. Acompanhar as execuções das políticas públicas estabelecidas pelo MEC-FNDE e a adequada destinação dos recursos públicos. O que a gente acredita é que não adianta simplesmente olhar a nota fiscal que é apresentada para a FNDE. A gente precisa saber como isso se traduz numa melhor educação nessas escolas. E o outro ponto é que a gente acredita que não tem um controle melhor do que o controle do usuário. O FNDE, por mais que ele resolva fiscalizar toda a aplicação do recurso, ninguém melhor do que o usuário, não só o usuário, mas também o trabalhador, o gestor, para saber o que está acontecendo na educação do local. E também verificar a existência e efetividade dos conselhos sociais com atuação na área da educação, que é a ideia, mais uma vez, da participação e do empoderamento desses conselhos para que eles possam fiscalizar e contribuir para a solução desses problemas. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar que um dos principais objetivos desse projeto é a atuação extrajudicial. A gente é muito ligado ao sistema de justiça, como quem entra com as denúncias, como quem entra com ação de improbidade, com ação civil pública, mas grande parte, a maior parte do trabalho exercido na tutela coletiva, na defesa desses direitos, é extrajudicial. A gente sempre busca a solução extrajudicial, sem precisar entrar com uma ação judicial. Seja pelo primeiro motivo, que é a questão do tempo e da segurança de uma solução judicial, que ela demora para ser certa, como também pela qualidade dessa solução. As melhores pessoas para construir a solução em relação aos direitos do cidadão são os trabalhadores, são os atores, são os usuários, são os atores envolvidos no problema. Então, por isso, sempre uma solução extrajudicial é melhor. O projeto sugere essas fases de execução. Uma preparatória, em que tem uma reunião em que o Ministério Público, primeiro, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual conversam para iniciar, como é que eles vão fazer a divulgação, como é que vai ser o roteiro que eles vão seguir. E depois reuniões com os secretários municipais, com o conselho,
com representantes da sociedade civil, e depois se parte para uma fase de diagnóstico. Essa fase de diagnóstico tem 3 principais meios. O primeiro são questionários. Existe um site, no site o diretor da escola vai se cadastrar e vai responder 6 questionários. E também outros 2 questionários direcionados aos conselhos, ao Conselho de Alimentação Escolar e ao Conselho e o CACS Fundeb. Os questionários das escolas, eles são sobre questões estruturais, pedagógicas, de inclusão, alimentação, transporte e de adesão aos programas do governo federal. Depois disso, é feita uma audiência pública para a participação mais ampla da comunidade, onde todos são convidados a participar, não só alunos, professores, pais, mas toda a comunidade, para conseguir identificar os problemas e possíveis soluções das escolas. E um terceiro momento, que são as visitações às escolas, para conhecer realmente o ambiente e também como funciona a escola, para conhecer a situação da escola. Depois desses 3 passos, é feito um balanço desse diagnóstico, e então são expedidas recomendações para correção dos problemas identificados. Depois disso, num prazo de 6 meses, é acompanhado o cumprimento dessas recomendações, e ao final desse prazo é feita uma audiência pública para que o Ministério Público preste contas do que fez e para que os gestores também e diretores prestem contas do que foi feito nesse tempo. E a ideia é que os problemas se resolvam nesse tempo. Isso não quer dizer simplesmente que o Ministério Público espeça as recomendações e aí para a sua participação no processo. Eu acho que é importante sempre contar com o Ministério Público também para a construção dessa solução. Eu acho que a ideia é justamente participação, não é só uma questão de cobrança, é a gente também poder ajudar na solução desses problemas. E a ideia do projeto, o projeto foi desenhado para ele se encerrar dessa forma, de uma solução extrajudicial, sem propositura das ações. Aqui eu vou passar algumas fotos, esse é o projeto, o antes de escolas em Roraima. Tá? Vou passar questões estruturais, né? Foto que a gente pode trazer. Tá? É uma mudança. Essa também é uma outra escola. Tá? Das situações que a gente encontra. E assim como o Brasil é muito grande e diverso, eu acredito que o estado de São Paulo também seja muito grande e diverso. A gente não pode falar só de municípios ricos, eu acho que tem municípios muito pequenos que enfrentam dificuldades. Às vezes as dificuldades não são só financeiras, às vezes são técnicas de gestão e que ela precisa contar com apoio. Essa é uma escola em Alagoas. Essa aqui também é em Alagoas, transporte escolar. Jesus, está na placa. É a situação de vivendo o valor e semendo o futuro. Mas que depois existe alguma mudança e que também, isso não são só mudanças, isso também são algumas escolas que já na visita do MPEDUC você encontra com essa estrutura. Tá? Esse é o site do MPEDUC, se vocês tiverem se quiserem conhecer, é possível no site acessar, tem tutoriais também sobre fiscalização de alguns programas, como o Dinheiro Direto na Escola, que estão nos tutoriais, tem um videozinho para explicar como fazer isso. E a ideia também é de surgir outras parcerias. No Rio de Janeiro, surgiu parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, para ajudar tanto os diretores quanto a fiscalização a fazer a entender as contas. Eu queria dizer que esse roteiro não é um roteiro rígido, em cada lugar é feito de uma forma diferente.
No Sergipe, o procurador primeiro fez audiência, chamou todos os prefeitos, porque são 71 prefeituras, e ele partiu disso para depois ir para os municípios. Eu, em São Paulo, a gente fez o oposto. Em São Paulo, tem quase 3 vezes o número de escolas que tem em todo o estado do Sergipe. A gente começou conversando com a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual para ajudar a gente a definir onde a gente começaria o projeto. Tá? Aqui eu queria... Dá para clicar no site? Isso, aí mesmo. Aí para passar o videozinho. Eu queria deixar bem claro que eu estou aqui para apresentar o Ministério Público para vocês e para dizer que a gente espera também que vocês possam contar com o Ministério Público Federal para a construção dos problemas que vocês têm. É possível tentar entrar em contato com o procurador da República que atua na sua região ou com o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão para buscar a solução para os problemas. Eu acho que é isso que eu queria deixar claro, que a gente se propõe a ajudar nesse processo. Aí você pode clicar no vídeo para encerrar com o vídeo. Mãe, se 10% do PIB